A sociologia e a educação. Introdução. Olá, estamos iniciando a disciplina Fundamentos Filosóficos e Sociológicos da Educação. Qual o seu conhecimento sobre sociologia? Você sabe quem foram os principais pensadores da história desta ciência? Sabe qual a importância do conhecimento sociológico para a compreensão da educação? Entenda, desde já, que a sociologia nasceu em meio à consolidação da sociedade capitalista, possuindo raízes na Revolução Francesa e Revolução Industrial. Essa ciência encarregou-se de investigar o cotidiano do ser humano, como ser individual e coletivo, as políticas sociais, sua cultura, economia, enfim, tudo que envolve questões sociais. Já a educação está em todos os momentos da vida humana, seja no seu sentido formal, ou seja, no sentido escolar, não formal, ou diversas relações sociais, ou extraescolar, instituições como a família, a religião, entre outras. Historicamente falando, a educação nunca esteve desvinculada dos aspectos políticos, econômicos e sociais. A sociologia e a educação, portanto, se completam na disciplina Sociologia da Educação, a qual se preocupa com o contexto social e os seus impactos na educação, seja nível na prática diária, da gestão e da política educacional. Este capítulo está dividido em 3 tópicos: contextualização histórica da sociologia, a abordagem sociológica do fenômeno educacional e, por fim, o processo socioeducacional. No primeiro tópico, faremos a contextualização histórica da sociologia, com ênfase na contribuição de pensadores como Durkheim, Weber, Marx e Russell. Já na segunda parte, será abordado o enfoque sociológico, através do qual veremos as ideias e os conceitos da relação entre sociologia e educação. Por fim, no terceiro tópico, será discutido e apresentado o processo educacional como parte de um contexto social, político e histórico. Bom estudo. Contextualização histórica da sociologia. Abordaremos neste tópico, contextualização histórica da sociologia. Veremos o período no qual a sociologia começou a ser compreendida como uma área de conhecimento, isto é, como ciência, e como se deu no seu desenrolar histórico. Veremos também quais são os pensadores considerados os fundadores da sociologia como disciplina. A contextualização do nascimento da sociologia é fundamental para a compreensão de como esta área do pensamento tornou-se uma ciência. Saiba desde já que a sociologia é considerada a ciência que estuda as relações sociais, os fatos sociais e o ser social. Quais foram e são suas contribuições para a sociedade e, consequentemente, para a área da educação? Este tópico está dividido em 3 itens: o surgimento da sociologia como ciência, os pensadores de destaque no conhecimento sociológico e, por fim, Jean-Jacques Rousseau. Surgimento da sociologia como ciência. A sociologia possui suas raízes na Revolução Francesa, 1789, França, e na Revolução Industrial na Inglaterra, 1800. Nesse período histórico, os europeus passavam por transformações em seu modo de organização da sociedade, deixando os costumes e as tradições de uma economia baseada na manufatura e adequando-se às demandas de uma economia capitalista. Como já foi mencionado, a sociologia teve origem em países europeus, profundamente influenciados pelo positivismo e pelas ideias do iluminismo, e não foi obra de um único pensador, mas de vários indivíduos que sentiram a necessidade de compreender as novas situações e transformações da sociedade na qual estavam inseridos. Nós queremos saber: você sabe o que foi o iluminismo?
O Iluminismo foi um movimento que ocorreu no século XVIII na Europa. Esse movimento defendeu o uso da razão contra o antigo regime, isto na Idade Média, e pregava maior liberdade econômica e política. De forma geral, o Iluminismo defendeu a liberdade econômica sem intervenção do Estado, e o avanço da ciência e da razão, e o predomínio da burguesia e de seus ideais. Juntamente com as transformações sociais e econômicas, as formas de pensamento também acabaram se transformando. Tal fenômeno ocorreu à medida em que as relações econômicas e sociais se modificaram. Aí, antigas estruturas de hierarquia social davam lugar a novos paradigmas. Nesse sentido, portanto, interpretações e abordagens a respeito da cultura, da natureza e do homem como ser social foram se solidificando. Entenda que o positivismo foi uma corrente filosófica que surgiu na França no início do século XIX. Os principais estudiosos e idealizadores dessa corrente filosófica foram Auguste Comte e John Stuart Mill, os quais defendiam que a ciência deveria se basear em observação e comprovação de fenômenos, processo que ficou conhecido como evidência empírica. A lógica positivista influenciou não só a sociologia, mas também ciências como a psicologia, que também se solidificava nesse contexto. A proposta de Comte sobre o positivismo se refere à existência humana com valores humanos, afastando o conhecimento da teologia e da metafísica. Em outras palavras, temos que o positivismo proposto por Comte considera a ciência como a única forma de conhecimento verdadeiro, separando do conhecimento ligado a crenças, superstições ou qualquer fenômenos que não pudessem ser comprovados por meio de rigorosos métodos científicos. Nós queremos saber, você sabe o que significa metafísica? A metafísica é uma palavra de origem grega, sendo a junção de meta, que é igual depois de, além de, e physis, que é igual natureza ou físico. Tal corrente se preocupa em estudar a ciência do mundo. Tal ciência se preocupa em estudar a essência do mundo. Podemos considerar que é uma forma de pensar a existência de algo por inteiro, livre de dogmas ou de qualquer outro tipo de influência. Não deixe de ver Germinal, 1993. Filme baseado em romance de Émile Zola, mostra a França do século XIX. Proporciona ao telespectador conhecimento do movimento histórico, social, político e econômico da época, deixando claro o processo de trabalho do modelo capitalista que se consolidou. É importante ressaltar que o positivismo defendido por Comte procurava a estabilização da nova ordem econômica, ou seja, buscava estimular nos homens a aceitação da ordem existente através de um modo de pensamento mais racional. Por outro lado, a jovem sociologia preocupava-se em compreender as questões geradas pelas transformações sociais e pelo modo de produção capitalista, porém sofria bastante influência do pensamento positivista. Nesse primeiro momento, portanto, a sociologia não tinha como objetivo questionar a disparidade social e a exploração dos trabalhadores, que passaram a ser conhecidos como proletariado nas indústrias. O conhecimento sociológico nasce, portanto, da tentativa de compreender e explicar, através do método científico, as transformações pelas quais a sociedade da época vinha passando na religião, cultura, política, economia, entre outros aspectos sociais. Neste esforço de compreensão estão embutidas as diversas e diferentes intenções presentes nas relações sociais.
Pensadores de destaque no conhecimento sociológico. Aos poucos, várias linhas de pensamento e compreensão surgem dentro da sociologia, tanto para manter como para alterar os fundamentos da sociedade. Os primeiros sociólogos que surgem para pesquisar e esclarecer as mudanças ocorridas no meio social são Saint-Simon, Montesquieu e Auguste Comte. Este, em 1838, criou o termo sociologia. Já os pensadores considerados positivistas são Saint-Simon, Auguste Comte e Émile Durkheim. Esses pensadores, levando em consideração as especificidades de seus argumentos, defendem os interesses dominantes da sociedade capitalista e, através dos conhecimentos da sociologia, dão uma nova roupagem às ideias conservadoras positivistas. De acordo com Martins, 1994, para Durkheim, a questão da ordem social seria uma preocupação constante. De forma sistemática, ocupou-se também em estabelecer o objeto de estudo da sociologia, assim como indicar seu método de investigação. É através dele que a sociologia penetrou a universidade, conferindo a esta disciplina o reconhecimento acadêmico. Discordava das teorias socialistas, principalmente quanto à ênfase que elas atribuíam aos fatos econômicos para diagnosticar a crise das sociedades europeias. Durkheim acreditava que a raiz dos problemas de seu tempo não era de natureza econômica, mas sim uma certa fragilidade da moral da época, em orientar adequadamente o comportamento dos indivíduos. Martins, 1994, página 25. Para Durkheim, a divisão do trabalho deveria provocar uma relação de cooperação e de solidariedade entre os homens. Porém, com a velocidade das transformações políticas e econômicas, faltavam as ideias morais para proporcionar o bom funcionamento da coletividade. De acordo com Durkheim, o indivíduo, ao nascer, já encontra a sociedade pronta, ou seja, todos os costumes, as crenças, os direitos são transmitidos pelas gerações anteriores através da educação. Os sujeitos, nas obras de Durkheim, aparecem sempre como seres passivos, incapazes de transformar a realidade histórica. Segundo Martins, 1994, página 28, os estudos de Durkheim marcaram decisivamente a sociologia contemporânea, principalmente a questão da manutenção da ordem social. Sua influência no meio acadêmico francês foi quase imediata, formando vários discípulos que continuaram a desenvolver as suas pesquisas. O conhecimento sociológico crítico da sociedade capitalista encontra-se nos estudos de Marx, 1818 a 1883, e Engels, 1820 a 1903. Nos escritos desses autores, não há intenções de criar fronteiras com os diferentes campos do saber. Pelo contrário, encontra-se uma interligação com as áreas da antropologia, ciência política, economia, entre outras, sempre com foco de explicar a sociedade como um todo. Os trabalhos desses pensadores estão ligados à sua militância, ou seja, seu engajamento na defesa dos direitos trabalhistas, do proletariado e na análise da luta de classes. Essas relações de exploração entre as classes sociais, que vão se consolidando juntamente com a sociedade capitalista, levam alguns revolucionários a promover movimentos questionadores. O encontro entre Marx e Engels se dá pela afinidade de pensamento e envolvimento com os movimentos do proletariado na França. Suas obras são construídas a partir dessa parceria e surge a partir dos movimentos dos proletariados da Europa Ocidental. Entenda, portanto, que não se tratava meramente de escritos intelectuais, mas também de acontecimentos sociopolíticos com impacto global. Marx e Engels, 2017.
2007. O caminho percorrido por Marx com relação à sua compreensão sobre a sociologia capitalista possui dois momentos. Primeiro, início dos estudos sobre a sociologia, sobre a sociedade e suas críticas ao modelo capitalista vigente. E, segundo, parceria com Engels. Compreende a política econômica como a limitação impiedosa entre os homens, consagrando a alienação das forças sociais no poder do capital. Marx e Engels, 2007. Para Marx e Engels, qualquer fenômeno social precisava ser investigado a partir da análise da base econômica da sociedade em vigência, da luta de classes e do conceito de dominação. A partir desta constatação, acontece o encontro de Marx e Engels, com economistas da escola clássica como Adam Smith. Outro detalhe importante que deve ser considerado na teoria marxista é a importância dada ao conhecimento da realidade social como instrumento político, o que promove a orientação das classes sociais para a transformação da sociedade e a emancipação dos indivíduos, de acordo com Martins, 1994, página 31. A função da sociologia, nessa perspectiva, não era de solucionar os problemas sociais, entre aspas, com o propósito de restabelecer, entre aspas, o bom funcionamento da sociedade, como pensaram os positivistas. Longe disso, ela deveria contribuir para a realização de mudanças radicais na sociedade. Sem dúvida, foi o socialismo, principalmente o marxista, que despertou a vocação crítica da sociologia, unindo explicação e alteração da sociedade e ligando aos movimentos de transformação da ordem existente. No final do século XIX e no início do século XX, a sociologia contou com a contribuição do pensador Max Weber. Weber se dedicou a manter a distinção entre o conhecimento científico e os julgamentos de valor sobre a sociedade, sendo influenciado pelo contexto intelectual alemão da sua época. Um pensador cujas teorias tiveram impacto sobre a sua obra foi Immanuel Kant, segundo o qual todo indivíduo possui capacidade e vontade para assumir a posição consciente diante do mundo. Weber recebeu também forte influência do pensamento marxista, porém não concordava com o princípio de que a economia dominasse as demais esferas da realidade social e nem considerava o capitalismo um sistema injusto. Pelo contrário, considerava o capitalismo um sistema preciso e eficiente. Martins, 1994. Weber sempre deu ênfase à necessidade do conhecimento sociológico científico, atribuindo-lhe um papel ativo na elaboração do conhecimento. Martins, 1994. Afirma que a obra de Weber, assim como a de Marx, Tankey, Comte, Tocqueville e Ripley, Twinis, Spencer, etc., constituiu um momento decisivo na formação da sociologia como ciência, estruturando, de certa forma, as bases do pensamento sociológico. Você conhece? Max Weber, Cole Emil Maximilian Weber, viveu no período entre 1864 e 1920. Foi um intelectual, jurista e economista alemão considerado um dos fundadores da sociologia. Entre suas obras, as que possuem destaque são A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, 1904. Economia e Sociedade. A Ciência como Vocação e a Política como Vocação. Jean-Jacques Rousseau. A sociologia marca mudança na maneira de se pensar a realidade social
desvinculando-se das preocupações puramente intelectuais e afirmando-se progressivamente como a ciência que se utiliza da forma racional e sistemática de análise e compreensão da sociedade. Jean-Jacques Rousseau. Por que estudar com Jean-Jacques Rousseau se nosso foco está na sociologia? Bem, entenda que Rousseau, apesar de ser um grande romancista do século XVI, ele também escreveu sobre política, sobre educação e sobre religião. Rousseau viveu no período entre 1712 e 1778 e é considerado um importante pensador que contribuiu para o início do pensamento sociológico. Na obra do Contrato Social, o autor defende a ideia de que o ser humano nasce bom, porém a sociedade o conduz à degeneração. Afirma também que a propriedade privada seria a origem da desigualdade entre os homens, destruindo a piedade natural e justiça, tornando os homens maus. Daí a importância do contrato social, pois os homens, necessitando ganhar a liberdade, aceitam algumas condições sociais impostas. A sociologia contemporânea teve grandes avanços como ciência, principalmente nas últimas décadas, no século XX. A função do sociólogo hoje é aplicar o conhecimento sociológico às transformações sociais em busca de uma sociedade mais justa e igualitária. A abordagem sociológica do fenômeno educacional. Neste tópico, estudaremos a sociologia com olhar para a educação. Primeiramente, é preciso ficar claro que a sociologia, assim como outras ciências e áreas de conhecimento, pode servir a diferentes tipos de interesses. Pode estar voltada para uma apropriação do conhecimento comprometida com a emancipação humana, como pode produzir um conhecimento para uma melhor compreensão dos homens, em benefício próprio e de uma classe que almeja o poder. Olhar dos sociólogos para a educação. O conhecimento sociológico, como foi abordado no tópico anterior, é a ciência que investiga o cotidiano das pessoas, como seres individuais e coletivos, as políticas sociais, a cultura, a economia, enfim, tudo que envolve as questões sociais. Firmou-se como ciência em meados do século XIX, contrapondo-se às ideias cartesianas de que o conhecimento científico só pode ser obtido através de um esforço metódico e racional. Nós queremos saber: você já ouviu falar do pensamento cartesiano? O pensamento cartesiano foi elaborado e definido pelo filósofo físico-matemático francês René Descartes. Tal corrente possui como princípio que a busca pela verdade não pode ser colocada em dúvida. Dessa forma, Descartes elabora e desenvolve um método que entende orientar a razão em busca da verdade nas ciências. O conhecimento sociológico no contexto da educação procura investigar as consequências da prática educativa, considerando as políticas sociais voltadas à educação, as desigualdades sociais, os interesses políticos, entre outras questões. Utilizar o conhecimento sociológico para compreender a educação é fundamental. As políticas, a economia e o próprio conhecimento sociológico podem ser utilizados tanto a serviço dos interesses dominantes, como também da expansão das classes sociais, visando transformações. Nas obras e contribuições deixadas pelos estudiosos abordados no tópico anterior, podemos perceber as várias contribuições que o conhecimento sociológico deixa para a educação. Nas obras de Marx e Engels, por exemplo, destaca-se a importância do pensamento crítico, da ligação com todas as áreas sociais, principalmente a política econômica, levando em consideração o contexto de cada época, para a compreensão do contexto social e da sua influência na vida dos cidadãos, através dos legados desses pensadores. É fácil perceber que a importância da compreensão do ambiente social para a sua transformação, para a emancipação dos indivíduos,
Não deixe de ler O Capital de Karl Marx. Este livro é considerado a obra mais importante do filósofo. Nessa obra, o autor analisa a forma como o homem vive na sociedade capitalista. Você terá a oportunidade de compreender conceitos-chave da obra de Marx, pois tais como mais-valia, capital constante, capital variável, salário e acumulação primitiva. As obras de Weber, por outro lado, contribuíram de forma significativa para a pesquisa empírica nas ciências sociais. Suas pesquisas sociais tiveram grande abrangência de temas, como o direito, economia, história, religião, política, arte e, de modo destacado, a música. Russell, por sua vez, na tentativa de compreender o ser humano, deixou muitas contribuições para a reflexão das teorias educacionais contemporâneas, reforçando a capacidade do educador em transformar o aluno, orientando-o. A como compreender a educação e sua história sem compreender o ser social? As ciências sociais, ao investigar todos os aspectos que envolvem as relações entre os indivíduos, contribuem para a compreensão das políticas educacionais no decorrer da história. Através dos questionamentos promovidos pela sociologia, é possível analisar de forma crítica as práticas e intenções das classes sociais e de grupos dominantes. O tipo de cidadão que a escola tem capacidade de formar, a necessidade de conscientização e emancipação do ser humano, sempre, seja em qual momento social e histórico esteja. As diferentes sociais e culturais, a educação não formal, a extraescolar, a importância de algumas instituições na formação do indivíduo, como família e a religião. Reflexões sobre contribuição da sociologia para a educação. Stefan Meszaros é um pensador húngaro atual que segue a filosofia marxista. Portanto, percebemos reflexões da sua parte que lembram bastante as teorias definidas por Karl Marx. É importante perceber que a grande contribuição para o marxismo deixa para a sociedade no que tange a crítica e reflexão que devemos realizar constantemente em relação aos fatos atuais e históricos. A educação para além do capital, Meszaros ensina que pensar a sociedade, tendo como parâmetro o ser humano, existe superação da lógica desumanizadora do capital, que tem no individualismo, no lucro e na competição seus fundamentos. Que educar é, citando Gramsci, coloca fim a separação entre Homo faber e Homo sapiens, resgatar o sentido estruturante da educação e da sua relação com o trabalho, as suas possibilidades criativas e emancipatórias, e recorda que transformar essas ideias e princípios em práticas concretas é uma tarefa a exigir ações que vão muito além dos espaços das salas de aula, dos gabinetes e dos fóruns acadêmicos, que a educação não pode ser encerrada no terreno da pedagogia, mas tem de sair às ruas, para os espaços públicos e se abrir para o mundo. É fato, entretanto, que a educação sempre foi dual, ou seja, sempre ofereceu um ensino de caráter seletivo e antidemocrático. Em muitos momentos, ela foi utilizada como instrumento dos grupos dominantes para manter o poder. A prática educacional precisa, portanto, ser olhada por várias áreas do conhecimento, inclusive a sociologia, e com muita cautela, levando-se em consideração todas as problemáticas políticas e econômicas envolvidas em seu desenvolvimento. A sociologia como ciência vem ao longo dos anos contribuindo de forma significativa para a educação com esse olhar mais crítico
nacional, sobre a sociedade e tudo que a envolve. Em uma nação livre, na qual não se permite a escravidão, a riqueza mais segura consiste numa multidão de pobres laboriosos. Assim, para fazer feliz a sociedade e manter contente as pessoas, ainda que nas circunstâncias mais humildes, é indispensável que o maior número delas sejam ao mesmo tempo pobres e totalmente ignorantes. Mandeville, 1982, página 190, Apud Lins, 2003, página 3. O conhecimento sociológico aliado à educação, portanto, deve contribuir para conscientizar os indivíduos, impedindo sua exploração pelo Estado ou por um grupo dominante e economicamente favorecido. A sociologia é uma área do conhecimento tão importante para a compreensão da educação que virou disciplina na formação inicial e continuada dos profissionais que atuam nessa área. Sociologia da educação. A disciplina, a sociologia da educação, inicia sua caminhada nas instituições educacionais no início do século XX. Essa disciplina deve ser compreendida como uma ciência na qual o objeto da sua análise é a educação, cujo papel deve ser compreendido como prática social que cria e recria, produz e reproduz as relações sociais. Seu objetivo, portanto, é investigar a escola enquanto instituição social. Aplicada de forma adequada, a disciplina deve proporcionar o questionamento entre os indivíduos. Porém, não há fórmulas prontas. As decisões e os caminhos devem ser tomados pela sociedade, considerando-se sempre o coletivo, mas sem que se esqueça as questões individuais. O conhecimento adquirido através da sociologia da educação deve possibilitar o pensamento crítico, livre e consciente dos indivíduos. Pensar a escola hoje nos impõe um desafio sociológico e, ao mesmo tempo, pedagógico. Sociológico porque as mudanças estruturais da sociedade capitalista nas últimas décadas desencadearam uma crise global que afetou as instituições, levando-as a rupturas e conflitos e reorganização no âmbito de suas relações sociais. Esse processo muitas vezes se apresenta de modo natural, entre aspas, aparentemente irreversível na sociedade, requerendo uma ação mais efetiva para uma problematização. Nesse sentido, a sociologia se apresenta como uma ferramenta valiosa, pedagógico porque também o processo da socialização do conhecimento escolar se reveste dos elementos históricos e globais das relações sociais, trazendo para esse espaço a concretização de conflitos, crises e disputas concomitantes no cenário social maior, mas aguardando sua especificidade. Mendonça, 2011, página 5. Temos duas vertentes da sociologia na educação enquanto disciplina, que serão tratadas separadamente. A disciplina Sociologia na Educação Básica e a disciplina de Sociologia da Educação, que compõe o currículo de curso de pedagogia. A disciplina Sociologia destinada à educação básica no Brasil foi ofertada entre 1925 e 1942 como obrigatória dos períodos ditatoriais durante o novo Estado de 1937 a 1945 e a ditadura militar de 1964 a 1984. Entretanto, a disciplina foi excluída no ensino secundário, pois promovia o questionamento da ordem do regime, sendo considerada subversiva. Lenert, 2011. Somente em 2006, ela se tornou disciplina obrigatória por meio da resolução da CNE número 4/2006, que altera o artigo 10 da resolução CNE/SEB número 3 de 98, o qual institui as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio. Tal prática ainda precisa de um enfoque
e valorização maiores por parte dos governantes das políticas educacionais brasileiras. E quanto à disciplina Sociologia da Educação no curso de Pedagogia? Bem, sabe que a Sociologia da Educação vem contribuindo na formação do pedagogo e promovendo compreensão acerca da realidade educacional no contexto brasileiro. Porém, ela deve promover mais do que isso. Ela deve promover o olhar crítico e transformador sobre os fatos sociais. Embora o campo do conhecimento da sociologia não garanta por si compromisso de promover uma educação crítica transformadora, ela possui a especificidade de analisar a sociedade sob o prisma de vários olhares que as diversas perspectivas analíticas ensejam já possibilitam uma ampliação da compreensão da realidade social e da educação como um fenômeno fundamental para a transformação da herança cultural, dos modos de vida, das ideologias, na formação para o trabalho, que guardam uma estreita relação com a realidade em cada contexto histórico. Daí a importância dessa disciplina no currículo dos cursos de formação de educadores. Correia Batista, 2009, página 2. Desta forma, pensando nos diversos focos dos profissionais da educação, como professores, especialistas da educação e da gestão educacional, a disciplina Sociologia da Educação precisa contribuir para a reflexão relativa à profissão em si, à política educacional, ao exercício da prática educativa e à legislação educacional. As ciências sociais podem dar essa contribuição à medida que vão além das explicações imediatas, aprofundando-se nos princípios estruturais. A apresentar o professor como intelectual transformador. Intelectual porque, parafraseando Gramsci, todos os homens e todas as mulheres são intelectuais, isto é, o Homo faber não pode ser separado do Homo sapiens. Intelectual também porque o professor, além de ter um papel responsável na coletividade, só pode cumprir o seu papel de educador em condições de democraticidade que, por sua vez, implica participação. Transformador porque, face ao discurso da teoria educativa, que legitima e reproduz formas particulares da vida social, o trabalho do professor será eminentemente político. Isto é, 2008, página 76. Antes mesmo de analisar seu papel e as práticas promovem a perpetuação ou a transformação da realidade social, a disciplina Sociologia da Educação deve promover a possibilidade de questionar, interrogar, duvidar e criar. O processo socioeducativo. No último tópico dessa unidade de ensino, o foco será o processo socioeducacional no decorrer da história. Propomos agora uma reflexão sobre esse processo como um todo, amarrando as questões que norteiam a educação no século XX, com as considerações sobre o processo educacional no século XXI. O conhecimento sociológico historicamente recente vem contribuindo para a educação enquanto prática social e se torna nos contextos atuais indispensável para a compreensão das transformações que a sociedade vivencia de forma acelerada. Vamos lá? Reflexões sobre o processo socioeducacional. A educação está presente em todos os momentos da vida humana. Isso porque é necessário considerar na formação do indivíduo a educação formal, ou seja, a educação escolar, e a educação não formal, diversas relações sociais, e extraescolar, instituições como a família, a religião, entre outras. De acordo com Carlos Rodrigues Brandão, em sua obra O que é Educação, 1995, para saber, para fazer, para ser ou para conviver, todos os dias misturamos a vida com a educação. Olhando para a história da educação formal, vemos que ela sempre esteve atrelada aos interesses políticos, econômicos e sociais de cada contexto. Sempre houve uma dualidade no sistema educacional.
no sentido de que havia uma educação direcionada à elite da sociedade e à classe dominante, com maiores privilégios e oportunidades, e uma educação oferecida para a maioria da população, de menor qualidade, restritiva e, na maior parte dos casos, destinada à profissionalização dos indivíduos, para atender à demanda imediata ditada pelo mercado. Durante toda a história social, política e educacional, é possível perceber a falta de interesse por parte das classes dominantes em promover uma educação igualitária, democrática e emancipadora. Até os dias atuais é possível identificar, principalmente na educação pública, o interesse de não mutação, de conformidade e acomodação por parte dos grupos dominantes. As políticas educacionais derivam de políticas públicas, as quais definem os fins educativos de cada momento histórico, que pode estar a serviço da manutenção do poder instituído ou da transformação. Quando definimos os fins educativos, estamos definindo a sociedade, a cultura, o homem de cada época. Desde que a sociedade capitalista se consolidou no Brasil, a educação tem servido como um instrumento para formar cidadãos para o trabalho de forma eficaz, ou seja, os indivíduos são formados com as competências exigidas para atender ao mercado. A parte negativa dessa prática, que é a educação destinada à grande maioria da população, não vai além desse panorama. Não prepara um cidadão completo, crítico, consciente e capaz de tomar suas próprias decisões. Há uma falta de interesse por parte dos educadores e da sociedade com relação à educação? Ou podemos compreender isso como uma armadilha do sistema político e econômico, promovendo alienação e conformidade com a situação? O estudo da sociologia realmente contribui para a educação? O estudo da sociologia na educação promove garantias de uma evolução para a educação? Sabemos que o conhecimento e a reflexão podem proporcionar à sociedade possibilidades, melhorias e transformações. É esse direito que é preciso ser garantido aos indivíduos. Por fim, entenda que pensar e atuar na educação sem o conhecimento das ciências sociais se torna impossível. Isso porque a educação e a escola encontram-se dentro de uma sociedade com a sua cultura, intenções, valores e regras. Não deixe de ler Mes Zaros, A Educação para Além do Capital, segunda edição, São Paulo, Boitempo, 2008. O autor oferece uma reflexão densa e crítica sobre os limites e equívocos das visões liberais e utópicos liberais da educação. Portanto, essa leitura torna-se bastante interessante para o hábito da crítica e da compreensão do que pode existir nas entrelinhas dos fatos e das realidades sociais. Um passeio pelo processo socioeducacional do século XX. Um rápido passeio ao período anterior ao século XX é necessário para a introdução deste tema. Vale lembrar que as primeiras iniciativas da educação formal e não formal no Brasil estiveram ligadas à igreja. O ensino esteve ligado ao ato de explicar as questões religiosas, mantendo, de forma geral, o conformismo e a manutenção das relações de poder. A educação que passa pelo período colonizador e em seguida pelo Império chega ao século XX, no Brasil, sem muitos avanços com relação ao período anterior. No período de 1930 a 1937, o Brasil passou por um processo de radicalização política, com bastante efervescência ideológica. Esse movimento propiciou muitos projetos para a sociedade brasileira e uma política educacional a ela atrelada. Neste momento histórico surgem 4 diferentes pensadores sobre a educação brasileira, quais sejam os liberais, os católicos, o Governo e a Aliança Nacional Libertadora, ANL. Os liberais eram os intelectuais que defendiam a pedagogia nova, propondo a educação renovada
e a reformulação da política educacional, ao passo que os católicos defendiam a pedagogia tradicional. Diante disso, o governo adota uma posição de neutralidade, entre aspas, com o discurso de que era necessário ouvir as duas partes, enquanto a ANL envolve grande parcela das classes populares, a fim de lutar contra a frente anti-imperialista e antifascista. Hollenberg et al., 2012. Em 1931, foi criado pelo governo de Getúlio Vargas o Ministério da Educação e Saúde Pública, MESP. A Constituição de 1934 traz alguns pequenos avanços no que tange a educação, como o ensino primário obrigatório e totalmente gratuito, a obrigatoriedade do concurso público para o provimento de cargos no magistério, a fixação que a União deveria reservar no mínimo 10% do orçamento anual para a educação e os estados 20%. O ensino religioso foi inserido na escola pública, Hollenberg et al., 2012. Em 1937, sob o pretexto de combate ao comunismo e de manter a unidade e a segurança da nação, Vargas defendeu o golpe que institucionalizou o Estado Novo. Os debates educacionais foram abafados, novo reordenamento jurídico foi instituído, um novo caminho, e agora traçado pelo Estado ditatorial, passou a redirecionar o debate sobre a pedagogia e a política educacional. O debate saiu da sociedade civil e foi encampado e controlado pela sociedade política. Hollenberg et al., 2012, página 137. Já no final do Estado Novo, houve a adoção de uma nova Constituição, em 1946, que se definia com um caráter liberal e democrático. Essa Constituição regulamentou o ensino primário e o ensino normal e criou o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC. Em 1961, foi promulgada a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 4024. Porém, em 1964, com o golpe militar, todas as iniciativas, mesmo que isoladas e levantadas por alguns intelectuais e defensores da educação pública democrática e gratuita, são impedidas sob o discurso de que eram comunistas e subversivas. O período ditatorial, ao longo de 2 décadas, que serviram de palco para o revezamento de 5 generais na presidência da República, se pautou em termos educacionais pela repressão, privatização de ensino, exclusão de boa parcela das classes populares, do ensino profissionalizante, tecnicista, pedagógico, desmobilização do magistério, através de abundante e confusa legislação educacional. Só uma visão otimista, ingênua, poderia encontrar indício de saldo positivo na herança deixada pela ditadura militar. Rollem, 2012, página 185. A partir de 1985, o país passou por um período de redemocratização e, nesse momento histórico, intelectuais voltaram a expressar suas ideias sobre uma educação democrática, justa e igualitária. Movimentos sociais em todos os setores ganharam espaço e liberdade de expressão. Volta ao país com grande força. Em 1988 foi promulgada a atual Constituição, a qual apresentou muitos avanços para a educação brasileira. Já em 1996, a nova LDB de número 9.394 foi promulgada, seguindo as orientações da Constituição de 1988, com muitos avanços para a educação em todos os níveis e as modalidades educacionais. A partir de 1990, o Brasil começa a passar por algumas mudanças sociais, políticas e econômicas, decorrência de um movimento global. O capitalismo, que estava em crise, ganha forças com a nova roupagem e, consequentemente, transformações sociais são iniciadas. No Brasil, essas transformações chegam com mais ênfase a partir do século XXI. Não deixe de ler. Revista Educação e Sociedade passou por uma
possui como missão publicar a pesquisa acadêmica sobre o amplo debate sobre o ensino nos seus diversos prismas. Através dela, você terá a oportunidade de avançar em seus estudos sobre educação como prática social. Existem várias publicações disponíveis para leitura no portal Cielo disponível. Reflexões sobre o processo socioeducacional no século XXI. A década de 1980 é marcada por discussões acerca da democracia e da globalização do livre mercado, da competitividade, da produtividade, da reestruturação produtiva e reengenharia da sustentabilidade e da revolução tecnológica, entre aspas. Somos conformistas, alguns conformismos. Somos conformistas de algum conformismo. Somos sempre homens massa ou homens coletivos. O problema é o seguinte: qual o tipo histórico de conformismo e de homem massa da qual fazemos parte? Gramsci, 1986, página 12. Uma nova concepção econômica e de governo começa a se instaurar no Brasil em torno do princípio do Estado mínimo. Nós queremos saber: você já ouviu falar sobre o Estado mínimo? O Estado mínimo é entendido como aquele que atua de forma mínima nas questões sociais e políticas e econômicas, promovendo as privatizações. Essas mudanças possuem grandes repercussões sobre as questões sociais e educacionais, pois afetam os modelos de organização do trabalho e de formação do trabalhador, de acordo com Frigotti e Ciavata, 2006, Apodipin, 2011, página 28. Praticamente desaparecem nas formas educativas efetivadas pelo governo em vigor expressões como educação integral, unilateral, laica, unitária, politécnica, tecnológica, emancipatória, ganhando espaços ideais como polivalência, qualidade total, competência sociais, cidadão produtivo e empregabilidade. Você sabe o que significa unilateral? É um termo que possui suas raízes no marxismo. O homem unilateral é aquele que está aberto e possui condições para buscar o que é imprescindível para o seu ser. A realidade exterior, natural e social criada pelo trabalho humano como manifestação humana livre. A sociedade passa atualmente por muitas transformações tecnológicas que vêm alterando toda a sua comunicação e busca pelo conhecimento de forma mundial. A escola que está inserida nesse contexto, com foco na pública, não está conseguindo acompanhar todo o avanço tecnológico e de mudanças sociais. As políticas educacionais são alteradas cada vez menos com a participação democrática da sociedade. Estamos em um momento no qual as formas de governo e poder se modificam rapidamente. Os sindicatos e partidos perdem sua força de representação junto à sociedade e os movimentos sociais vêm mudando suas estratégias de atuação, inclusive utilizando a tecnologia como estratégia, por exemplo, através das redes sociais. Caso: Mariana trabalha para o INEP, Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa, e ficou responsável por pesquisar sobre a eficácia da educação básica no país. Através de visitas a escolas, muitas análises de documentação relativa a testes de admissão ao ensino superior, Mariana chegou à conclusão de que a prática educacional atual não está sendo eficaz para formar cidadãos que tenham as competências mínimas para viver e conviver em sociedade de forma plena, ou seja, que deem conta de ler e interpretar a sua realidade. Quando chegam ao ensino superior, os indivíduos chegam com muita deficiência de aprendizagem, o que compromete as condições para acompanhar os conhecimentos que devem ser adquiridos nesse nível de ensino. Em outras palavras, temos que
as políticas educacionais estão ineficazes na sua elaboração ou implementação, o que nos remete à teoria de Marx sobre como o capitalismo promove desigualdade social, a marginalização dos trabalhadores e a alienação dos indivíduos. Como no pensamento de Paulo Freire, em 1995, o objetivo da ação educativa deve ser a produção do conhecimento, os quais, por sua vez, aumentarão a consciência e a capacidade de iniciativa transformadora dos indivíduos. Há muitas considerações, porém, uma coisa é certa: mais do que nunca, o papel da sociologia e a educação é necessário como instrumento que permite ao indivíduo compreender a sociedade de forma crítica e consciente, buscando um modelo mais justo e democrático, sendo palco de emancipação dos indivíduos. Síntese. Neste capítulo, os principais pontos abordados foram o nascimento da sociologia como ciência e, depois, como disciplina, bem como a sua inserção na prática educacional no século XX e XXI. A sociologia surgiu em países da Europa que passavam por profundas transformações sociais. A sociologia como ciência nasceu na tentativa de vários pensadores e filósofos de compreender e explicar as transformações pelas quais a sociedade da época vinha passando na religião, cultura, política, economia, entre outros setores sociais. O conhecimento sociológico crítico à sociedade capitalista encontra-se nos estudos de Marx e Engels. No final do século XIX e início do século XX, a sociologia contou com a contribuição do pensador Max Weber, que se dedicou a manter a distinção entre o conhecimento científico e os julgamentos de valor sobre a sociedade. Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778, filósofo iluminista, também é considerado um importante pensador que contribui para o início do pensamento sociológico. A sociologia como ciência vem, ao longo dos anos, contribuindo de forma significativa para a educação com um olhar mais crítico e racional sobre o contexto no qual está inserida. A sociologia da educação, como um olhar sobre o fato educativo, vem contribuindo na formação do pedagogo quando promove a compreensão da realidade educacional no contexto da educação brasileira. Durante ambos os regimes ditatoriais, com Vargas em 1937 a 1945, com os militares em 1964 a 1984, disciplinas como a sociologia, consideradas subversivas, foram reprimidas e excluídas do currículo escolar. Apenas no período de redemocratização, após 1985, é que a sociologia passou a ser incorporada na prática educacional, primeiro como disciplina optativa a partir de 2006, com a LDB, de número 9.394 de 96 como obrigatória. O papel questionador da sociologia é indispensável para compreendermos as transformações sociais e o processo de globalização do século XXI.